Olá pessoal, iremos apresentar nesse vídeo o estudo Atomic, que foi apresentado na sessão plenária da ASCO 2025, que avaliou a adição da imunoterapia com atezolizumab associada ao FOLFOX no tratamento adjuvante de pacientes com câncer de cólon estadio 3 com instabilidade de microsatélite. Ângelo, gostaria que você comentasse para quem está nos assistindo, o que você achou desse estudo, e qual a repercussão desse estudo na nossa prática clínica. Muito bem, né, Virgílio? Então, o estudo atômico foi um estudo muito importante, muito aguardado. Então, só relembrando, esse é um estudo de pacientes com câncer cólon estágio 3, então pacientes com linfonodo comprometido, com instabilidade de microsatélite, e avaliou o papel da imunoterapia em associação com FOLFOX, a quimioterapia padrão, que foi feita nesse estudo durante 6 meses, O estudo recrutou 712 pacientes, um número grande de pacientes, entre setembro de 2017 a janeiro de 2023, e o endpoint primário era sobrevida livre de doença, E ele é um estudo claramente positivo, Então, os resultados, quando a sobrevida livre de doença foi avaliada em 3 anos, mostraram que 76,6% dos pacientes no grupo FOLFOX estavam livres de doença, enquanto que isso foi para 86,4% na combinação de imunoterapia com quimioterapia. Isso representa uma redução de 50% no risco de recidiva ou morte dos pacientes do braço da combinação. E esses achados são especialmente relevantes, dado que nenhuma toxicidade importante aconteceu na combinação de químio com imunoterapia. Claro que há alguns pontos que a gente tem que destacar, O primeiro deles seria a real necessidade de quimioterapia para esses pacientes, Será que os pacientes que têm estabilidade de microsatélite, que é um biomarcador de resposta à imunoterapia, precisam de quimioterapia? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao tempo de tratamento, Quase 40% dos pacientes tinham um estágio 3 de baixo risco, A gente sabe que depois do AID esses pacientes podem receber quimioterapia durante 3 meses, e isso com certeza impacta em menor risco de neuropatia periférica. Então o tempo de tratamento também é relevante, mas na minha opinião, a maior discussão diz respeito aos dados de imunoterapia neoadjuvante, A gente tem os dados do estudo NIT, que mostrou que pacientes que fazem imunoterapia, eles têm uma chance de recaída de 0%, em 3 anos. Claro que esses dados têm que ser amadurecidos, mas a gente fica agora na dúvida, será que os pacientes têm que receber imunoterapia neoadjuvante ou adjuvante? Então, em conclusão, eu acho que o Atomic mostra é que para pacientes que foram operados, FOLFOX com imunoterapia atezolizumab deve ser considerado um novo padrão, e eu acho que é um estudo extremamente importante dessa ASCO 2025. Não, excelentes pontos que você levantou, Ângelo, nessa discussão. Obrigado, pelas considerações, e seguiremos na cobertura ASCO 2025.